Nós somos a unidade da fé. A igreja que fala de Deus, que louva ao Senhor, que adora ao Senhor, que é temente ao Senhor. Falando de Deus, seus ministérios, suas bênçãos, seu agir em nossas vidas. Igreja Pentecostal, Unidade da Fé. A igreja que pratica o ID do Senhor. Está nessa função, trabalhando como copeiro do rei. Eu acredito que estava tudo bem na vida de Neemias. Estava tudo formidável na vida daquele homem, daquele jovem. Porque ele foi levado para ser escravo, mas ele estava servindo o rei dentro do palácio. Então eu acredito que tudo aquilo que o rei comia, ele também comia. Tudo aquilo que o rei provava, ele também participava juntamente com o rei. Porque ele trabalhava diretamente com o rei. Então eu acredito que estava tudo tranquilo na vida de Neemias. Estava tudo às mil maravilhas. Porque ele não foi só levado como escravo. Ele estava ali servindo o rei. Mas acontece que um certo ponto, certo momento da vida de Neemias, ele vai chegar até ele uma notícia. Que notícia é essa? Vai chegar até ele a notícia que os muros de Jerusalém estão quebrados e os seus portões estão queimados. Agora chega essa notícia para Neemias. E Neemias, diante dessa notícia que levaram até ele, o texto vai dizer que ele se entristece com essa notícia. Neemias, ele vai se entristecer com a notícia que chega até ele. E o texto vai dizer que Neemias, ele prontamente se entristece, ele se assenta e ele vai orar ao Senhor. Neemias recebe a notícia e ele vai orar ao Senhor. E o interessante é que ele ora ao Senhor e ele não fica ali desmotivado. Não, ele se entristece sim, mas ele ora ao Senhor e depois ele vai comunicar ao rei aquilo que está acontecendo. Ele se entristece com a notícia e ele vai orar ao Senhor. E o interessante é que ao receber a notícia e o seu coração se entristecer com aquilo que estava acontecendo, ele ora ao Senhor e vai trabalhar. Porque o texto diz que ele, depois de orar, ele vai servir o rei. A notícia ruim, ela vai chegar na minha e na tua vida, não tem para onde correr. A má notícia, ela vai chegar. As afrontas, elas vão chegar. Mas isso não pode nos travar e nos impedir de caminhar. Isso não pode nos deixar prostrado no canto, né, paralisado, por conta de uma notícia ruim. O texto diz que quando ele recebe a notícia, ele ora ao Senhor e ele vai servir o rei. E no momento em que ele está servindo o rei vai perceber a sua tristeza. E o rei vai fazer uma pergunta: o que está vendo contigo? Você não... O que está acontecendo com ele? Ele vai dizer que o povo aonde está sepultado os seus pais está sofrendo. O povo está sofrendo porque os muros da cidade foram quebrados e os portões foram queimados. Significa proteção. Então Neemias se entristece com aquilo e ele vai notificar o rei. O rei, então, sabendo daquilo que está acontecendo com Neemias, Neemias vai pedir o rei para que o rei pudesse liberar ele para ir até a cidade e restaurar os muros de Jerusalém. Olha que coisa linda. O rei, ele vai atender o pedido de Neemias.
o rei vai deixar, vai perguntar a ele, né? Se por um acaso, quanto tempo mais ou menos que ele ia demorar pelas bandas, se ele não iria demorar muito, porque o rei precisava dele. O rei queria que ele fosse, mas que ele voltasse, né? Meu irmão, se o rei te enviar para algum lugar, aleluia, pode ter certeza, ele vai te enviar, mas ele vai querer que você volte. Ele vai querer que você volte para casa, né? O rei pode até te enviar para algum canto, não sei, de repente, né, para pregar a palavra, para fazer uma missão, mas o rei vai querer que você volte, porque o teu lugar é aqui. O teu lugar é aqui. E o rei fica preocupado, você vai demorar? Quanto tempo você vai... o lugar onde estava enterrado seus pais, e ele pudesse ali sim restaurar os muros de Jerusalém que foram quebrados. E eu lendo essa palavra, o Espírito Santo ele falou muito ao meu coração. Conforme eu disse no início, eu quero somente expressar aqui aquilo que Deus falou comigo. Aquilo que Deus falou comigo no secreto, quando eu estava meditando nessa palavra. E a primeira coisa que Deus falou comigo, né, dentro desse texto que nós acabamos de ler, é que no nosso meio está acontecendo algo, né, assim, muito louco no meio da humanidade, no nosso meio, no meio dos irmãos, no meio dos nossos próximos, é que o amor de muitos estão se esfriando. A compaixão pelo próximo, o amor pelo próximo, né? A preocupação pela dor do seu irmão, pelo sofrimento do teu irmão, isso está se acabando no nosso meio, pastor. Nós vendo muito pouco hoje em dia. E o Espírito Santo, ele ministrou muito no meu coração a respeito disso. Porque quando ele a notícia que o povo estava ali, os muros quebrados, os portões queimados, né, e o povo estava sofrendo esse problema, o texto vai dizer que ele se assenta, se entristece e vai orar ao Senhor. E muitas vezes, meu irmão, nós vemos a dor dos nossos irmãos, nós vemos o problema dos nossos irmãos, e nós não estamos nem aí, porque nós estamos num ambiente confortável, né? No ambiente tá confortável para a gente, que nós não queremos nem nos preocupar com a dor dos nossos irmãos. Uma vez eu saí com o meu carro, eu fui comprar um material, e eu estou passando na rua, estou vendo uma menina e um menino brigando, com roupa de colégio, ali brigando no meio da rua, arrastando a menina, pegando ela pelo braço e arrastando ela. Eu falei, opa, calma aí. Parei o carro e dei um grito, ô rapaz, larga essa menina, vai para casa, cara, deixa a menina aí. Porque quando eu vi aquele menino arrastando aquela jovem, eu senti a dor dela. Eu senti a dor daquela jovem. Eu falei, não, isso não pode acontecer. Porque se fosse um filho meu, eu queria que alguém fosse lá e separasse aquela briga. E mandasse cada um para a sua casa. E eu dei uma freada no carro e dei um grito. Larga a menina, rapaz, deixa a menina embora. Para com essa briga, vai para casa. E o pessoal em volta gritando, vai, pega. Outros pegando o celular para filmar. Porque muitas vezes é mais fácil tirar o celular do bolso e filmar a dor do próximo do que estender as mãos.